Bom dia, meus amigos conservadores. Pessoal, eu vou abrir a página hoje com este cartaz, na verdade, este outdoor, né, que está sendo espalhado aí pela cidade de Recife, né, um outdoor que defama o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Como vocês veem aí, ó, quem denuncia a política genocida não deve ser silenciado. Em primeiro lugar, aqui se chama-se o presidente de genocida, né? E aí vem o Senhor da Morte chefiando o país. Depois de Senhor da Morte, no final, né, aqui no Brasil, mais de 350 mortes, ele começa a querer justificar esse ato difamatório aqui em cima, né, com a COVID, com os indicadores da Covid-19, como se o Bolsonaro fosse responsável por tudo que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, vamos dizer assim, né? Porque a Covid ela é no mundo inteiro. Então é isso aí. Então aqui embaixo vocês vão ver CUT, são sindicatos, né? UNE, essa turma toda aí são os braços da esquerda dentro das universidades, das centrais sindicais, né? Tem a Central Nacional dos Sindicais também, né? Então é isso aí, pessoal. Então o presidente da República está sendo defamado, né? Ele está sendo, tipo assim, esculachado pela esquerda. E a justiça nessa hora, apesar da denúncia, né, que houve uma denúncia do Ministério Público Federal, isso foi a partir do Ministério da Justiça, apesar disso, não foi reconhecido como crime, né? Vou ler aqui para vocês. Então veja aqui. A 15ª, a partir daqui, vamos lá. A 15ª Vara de Brasília arquivou, nesta quinta-feira, 22, o inquérito movido pelo Ministério da Justiça, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, contra a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Érica Suruagi. Então é isso aí, pessoal, conservadores, em particular da cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Vamos deixar essa professora famosa aqui, ó. Então ela trabalha na Universidade Federal Rural de Pernambuco, é Érica Suruagi, né? A docente, que é vice-presidente da Associação dos Docentes, pela função dela na universidade, já deduz que o dinheiro é público, né? O dinheiro que foi empregado para defamar o patrão dela, vamos dizer assim. O presidente da República não deixa de ser o patrão dela. Então aqui, a docente, que é vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a do FERP, havia sido alvo do processo por causa da campanha chamada Senhor da Morte, chefiando o país. A campanha exibe, em outdoor espalhado pela região metropolitana do Recife, Bolsonaro representado por uma caveira com a faixa presidencial, numa crítica contra a condução da pandemia no país pelo presidente. Então, isso aqui pode, é contra o presidente, pode chamar ele de assassino, de genocida, né? Aqui chama ele de assassino e de genocida. E o juiz, né, aqui a 15ª Vara Federal de Brasília, resolveu arquivar, porque ele não viu nada de mais nisso. Então é isso. Enquanto nós temos aí um deputado federal, Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar, lá no seu artigo 53, onde diz que ele é imune a palavras, opiniões e voto, né? A qualquer palavra, opiniões e voto, ele está preso até hoje, né? Está hoje em prisão domiciliar, usando tornozeleira, com todos os seus direitos fundamentais restringidos. Temos aqui alguém chamando o presidente de genocida, de assassino, e essa justiça do Brasil resolveu, né, arquivar o processo, né? Agora imagine, pessoal, contra a presidência da República, que representa uma instituição. Imagina se fosse contra eu e você, simples mortais. O que essa justiça iria fazer? Talvez poderia até nos matar, porque o processo poderia ser arquivado. Afinal de contas, a cabeça do juiz é sempre uma caixa de surpresa. Eu vejo que não interessa mais o que está na Constituição. Se nós vemos o presidente da República
eleito por 57 milhões de brasileiros de forma democrática, né? E há quem diga que foi mais, sem contar a fraude, é tratado dessa forma pela justiça. Imagine você, um simples mortal, cidadão. Então, como confiar na justiça do país chamado Brasil? Como haver estabilidade jurídica num país como esse? Como os empresários pensam, né, de fora das multinacionais, investir no Brasil, se não tem nenhuma estabilidade jurídica, onde nem o próprio presidente da República tem a garantia dos seus direitos, né, pela Constituição? Então é isso aí, uma manifestação aí de protesto, enquanto conservador, né? Vamos ler aqui mais adiante. A campanha exclusiva voltou a espalhar outdoor esta semana, com 30 peças. Então, não é apenas uma peça isolada, são 30 peças espalhadas pelo Grande Recife, ou seja, 30 outdoor, não é? Dessa forma aqui, ó, quem denuncia política genocida não deve ser silenciado. Ou seja, você pode chamar na cabeça dessa esquerdista funcionária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, você pode chamar o presidente de esquerdista, aliás, de genocida, de assassino, que você está fazendo apenas uma manifestação política na cabeça deles. Agora, pessoal, vamos ver o que diz aqui a lei, né? A interpretação aqui da Alessandra Strass, que certamente é uma jurista, né? Está aqui o nome dela, né? Eu vou ler aqui, respeitar a sua autoria, né? Crimes contra a honra, diferença entre calúnia, difamação e injúria. Então vamos lá, uma definição aí da nossa jurista aí. Isso aí, então vamos lá. São 3 crimes contra a honra, calúnia e difamação. Neste artigo, o assunto será tratado da seguinte forma: a definição legal dos crimes contra a honra. Então vou descer mais para não ficar muito. Então vamos lá. Então aqui, definição legal do crime contra a honra. Os crimes contra a honra estão previstos no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. O Código Penal define esses crimes da seguinte forma: artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então aqui claramente já se enquadra, não é, este cartaz aí, onde ela está falsamente definindo como crime o presidente como criminoso, né? Sem dar as devidas, sem antes ele ser julgado, investigado, porque não existe nenhuma condenação contra o criminoso. Portanto, ela está imputando ele como criminoso, sem ele ter nenhuma condenação de criminoso. Então já se torna falsa essa informação. Então o artigo 138, do meu ponto de vista, aqui não sou jurista, mas já se enquadra. Agora, difamação: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui é muito suave, não é? Mas, do meu ponto de vista, se enquadra aqui no 138. E vamos ver se enquadra aqui no 140. Injúria, artigo 140, isso do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pronto, eu enquadraria ali como um leigo, um simples mortal, ela no artigo 138, claramente aqui, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E no artigo 140, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, não é? Mas se enquadra nos 3 aí, em 3 artigos aí do Código Penal. Então é isso, pessoal. Essa é a justiça do nosso país. Ela de fato realmente precisa ser revista, né? Portanto, essa revisão deve ser feita a partir do Supremo Tribunal Federal, uma vez a raiz de todos os males hoje do nosso país. Porque quando o Supremo Tribunal Federal começa a rasgar a Constituição, abre precedente para que juízes de primeira instância, segunda e terceira instância façam o mesmo, com a chancela deles, né? Nota-se que é uma perseguição às pessoas mais conservadoras do país, que são majoritariamente, né, são a maioria, uma vez foram as conservadores, ou seja, os cidadãos mais conservadores que elegeram o presidente da República. Então ele foi eleito com a maioria dos votos. Deduz-se claramente que a maioria da população brasileira tem o seu perfil mais conservador. Portanto, suas pautas, não estão sendo respeitadas por agentes do poder público, né? Poder público esse que está completamente aparelhado, essencialmente a partir do Supremo Tribunal Federal. Então fica aí um manifesto de indignação
e que todos os conservadores, infelizmente, não podem ficar de braços cruzados vendo um cartaz como esse atacando, né, a presidência da República, o presidente que está se destacando pelo seu trabalho, pela sua honestidade, e que, claro, desde a nova República não houve nenhum presidente tão honesto, um líder, um chefe de Estado, um chefe de nação, que tenha obtido o respeito da população, tal como o presidente Jair Bolsonaro. Valeu, pessoal, voltaremos adiante com outras informações.